compartilhar com você hoje uma passagem que a gente encontra lá em Lucas, capítulo 8, do versículo 40 até o versículo 56. Uma passagem muito conhecida, quando Jesus cura a mulher do fluxo de sangue e a filha de Jairo. Mas na verdade, apesar dessa passagem falar de duas curas, eu queria chamar a sua atenção para um fato. Jesus estava caminhando, né? E ele então encontra Jairo, que era chefe da sinagoga daquele lugar, que pede a ele com insistência, pede a Jesus que ele vá até sua casa porque sua filha está doente. E certamente esse pai estava desesperado. E esse apelo, esse pedido deve ter sido um pedido, a Bíblia diz que com muita insistência ele pede a Jesus que vá até sua casa, dizendo que a sua filha estava morrendo. Imagine o desespero desse pai. E o que acontece logo em seguida desse versículo onde diz que, onde ele conta para Jesus que a filha estava morrendo? Uma mulher, hoje nós sabemos que era uma mulher, né? Mas Jesus é tocado. Só que tinha uma multidão acompanhando Jesus, caminhando com Jesus. E nesse momento Jesus para e fala: alguém me tocou. Quem me tocou? E os discípulos questionam, né? Falam: mas Senhor, tem tanta gente aqui, como que o Senhor quer saber quem tocou o Senhor? Está todo mundo se tocando, está todo mundo se espremendo. E o Senhor está preocupado, quem te tocou, né? Aí Jesus fala assim: não. Ele para e fala: não, alguém me tocou. Eu senti que saiu o poder de mim. Então a mulher vem e tem a coragem de contar para Jesus quem é ela, que foi a ela que havia tocado, né? E conta toda a sua história. Mas o que eu queria mostrar para você aqui é a atitude de Jesus. Jesus tinha uma tarefa séria, uma tarefa urgente, uma tarefa onde pessoas estavam esperando, na expectativa de que ele chegasse o mais rápido possível. E o que ele fez? No meio do caminho para resolver esse problema da família de Jairo, Jesus para. Ele para resolver outra coisa, que na verdade, Jesus é 100% Deus e 100% homem, mas ele para, isso quer dizer que ele sabia, né, da mulher do fluxo de sangue. Quando ele reage dessa forma, é para que a gente entenda, para que a gente fique sabendo na história o que é que estava acontecendo, né? E aí então, a gente pode perceber que no meio de toda a agenda que naquele momento se torna urgente, Jesus para resolver outra coisa. Sabe o que nós aprendemos aqui? Nós não precisamos ter pressa, porque Ele é o dono de todas as coisas. Jesus não estava ansioso e nem aflito para chegar de forma rápida na casa de Jairo, para atender a filha de Jairo, para curar a filha de Jairo. Sabe por que ele não tinha pressa? Porque ele não precisa chegar na hora certa, na nossa hora certa. Ele não precisa chegar antes do que qualquer coisa aconteça. Porque ele é dono do tempo. Ele é dono das coisas. Mesmo se a coisa piore, ele tem poder para que a coisa regrida. Mesmo que aos nossos olhos parecem não ter mais saída, mas ele faz a saída acontecer. Mesmo que não exista possibilidade, a Bíblia diz que Deus traz à existência aquilo que não existe. Eu queria te encorajar, como me encoraja quando eu leio essa passagem. Nós não precisamos ter pressa de resolver as coisas. Nós não precisamos ficar aflitos nessa correria da nossa rotina,
sobrecarregando a nossa agenda e, consequentemente, a agenda da nossa família, dos nossos filhos, porque Jesus está no controle de todas as coisas. Jesus vai resolver, sendo você indo rápido ou não, você chegando rápido para resolver as coisas ou não, porque não é você que vai resolver, é Jesus. Não é você que precisa ser rápida ou rápido, você precisa confiar no tempo de Deus, que graças a Deus não é o nosso. Continuando a história, quando Jesus chega, quando ele chega à casa de Jairo, antes mesmo de chegar à casa de Jairo, um servo de Jairo, um empregado de Jairo, chega falando assim: seu Jairo, a menina já morreu, não aborreça mais o mestre. Jesus ouviu isso e disse a Jairo: não tenha medo, tenha fé e ela ficará boa. Outra coisa que nós podemos aprender: quando o empregado chega e diz: seu Jairo, não precisa mais incomodar o mestre, a menina já morreu. Jesus para conversar com o empregado, independente de ser empregado. Jesus parou e focou no problema, e focou naquele novo fato. Em nenhum momento ele olha para Jairo como se nada tivesse acontecido e fala: não tenha medo, tenha fé. Jesus não se abala com essa notícia. Sabe por que ele não se abala com essa notícia? Porque ele é Deus. Porque ele confia no poder que o Pai deu a ele. Quando Jesus subiu aos céus e voltou para o Pai, ele disse que todo o poder foi dado a ele, tanto no céu quanto na terra, e que ele estava deixando esse poder para nós. Eu quero te dizer que nós não devemos e não precisamos focar nas más notícias, focar naquilo que possa nos desestabilizar. Da mesma forma como Pedro, quando olhou para a tempestade, para as ondas altas, afundou enquanto andava pelo mar. Não. Nós precisamos continuar olhando para Cristo. Nós precisamos continuar confiando e descansando nas promessas do Senhor. Porque é dessa forma que as coisas chegarão aos nossos ouvidos e não nos abalarão. Pessoas, muitas vezes, querem nos desanimar. Talvez nem sejam elas mesmas, mas usadas por Satanás, tentam nos desanimar. Mas se nós estamos firmes com Cristo, em comunhão com o Senhor, mantendo o foco do poder de Deus nas nossas vidas, do cuidado dele como Senhor das nossas vidas, as notícias não vão nos abalar. Porque nós confiamos em alguém que está acima de qualquer notícia, que está acima de qualquer tragédia, que está acima de qualquer tempestade. Ele não está só acima, mas ele tem o poder sobre todas essas coisas. Sobre a água, não são só sobre as pessoas, não é só sobre as pessoas. Ele tem poder sobre a natureza e sobre todas as coisas. Vamos descansar nessa verdade. Vamos buscar um relacionamento íntimo com o nosso Deus, para que a gente possa realmente experimentar esse descansar nos braços dele. Deus nos abençoe.